HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, sou Dalton Locatelli, Managing Partner da HLB Brasil, e você está ouvindo o primeiro de uma série de podcasts da HLB Conecta, que trata sobre os principais temas de economia, finanças e negócios do país. Hoje eu conto com a presença do nosso economista Marcelo Fonseca e do nosso líder de tributos Murilo Pires. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Murilo. Bom dia. Bom dia, Dalton. Bom dia, Murilo. Bem, Marcelo, começo por você. A reforma da Previdência, como sabemos, não é um assunto novo no Brasil. Vários governos passados já tinham planos para a alteração do programa. Porém, nada foi feito. Qual foi a mudança do cenário brasileiro que tirou o projeto do papel? Olha, Dalton, eu acho que a mudança foi exatamente a iminência da implosão das contas públicas. Eu acho que não dava mais para esperar. Isso sensibilizou o Congresso, que nunca se sensibilizou com o assunto e agora está dando um grande apoio ao assunto. O Brasil não tinha como continuar com as contas públicas como estavam. O desastre era iminente. E toda vez que a gente tem uma situação em que a gente tem uma insegurança ou incerteza das contas públicas, a gente tem problemas com as expectativas com os agentes econômicos, os investimentos caem, o consumo cai. E a forma que nós teríamos, por exemplo, para resolver uma implosão seria, por exemplo, via inflação, aumentando a emissão de moeda. E é tudo que nós não queremos. Então, esse quadro negro todo que se vislumbrou à frente, me parece que fez com que mudasse a atitude dos congressistas dessa vez. Correto. Murilo, quais as possíveis consequências da reforma para o empresário brasileiro e estrangeiro? Alguma destas gerariam um incentivo econômico no país? Eu entendo que sim. Se nós tivéssemos que falar da principal mudança aí que traria um benefício, algum incentivo para o empresário, eu acho que são duas principais. A primeira, a possibilidade de não pagamento, né, ou até a redução do valor da multa do FGTS de 40%, né, como também o não pagamento da contribuição para o FGTS em relação àqueles profissionais que decidiram por se aposentar. Né? Então, eu acho que esses são os dois principais fatores que trariam, sim, de maneira geral, um impacto bastante significativo se seguir nesse caminho. Marcelo, apesar das inúmeras emendas que a proposta ainda vai sofrer, quais pontos podemos acreditar que não irão se alterar porque são as bases da reforma? Eu entendo que a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição concentram grande parte da economia esperada com a reforma. Eu acho que o governo não vai abrir espaço para negociação no Senado. Ele já passou por um crivo muito difícil na Câmara dos Deputados e apesar da dificuldade, passou com uma votação expressiva. Os destaques foram todos rechaçados. Quero crer que esses dois pontos, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, ficarão ali intocados. Eu acho que isso não muda. Essa é a minha leitura. Você acredita que haverá necessidade no futuro, no prazo de 5 ou 10 anos, de um novo ajuste nessa reforma? Eu acredito que sim. Sobretudo se... a gente pode dividir em duas etapas, mas sobretudo se os outros entes federativos, estados e municípios, não ingressarem na reforma através do Senado, eu acho que será inexorável que mais à frente a gente vai ter que revisitar a reforma. Mas mesmo nos termos da reforma aqui que estamos falando, sem contar estados e municípios, eu entendo que daqui a 5, 10 anos a gente vai ter que revisitar o assunto. O que não é, de certa forma, tão anormal assim em termos de previdência, mas eu acredito que sim. Eu acho que a conversa, a gente vai ter um encontro marcado para daqui a 5, 10 anos, mas eu acho que é importante ter dado o pontapé inicial com esse assunto. Agora, não resta dúvida nenhuma que, sem a inclusão dos entes federativos, a gente pode ter problema antes disso, dos outros entes federativos. Ok. Murilo, mesmo no cenário incerto que estamos neste assunto, é possível ver se alguns setores privados serão mais privilegiados que outros? Eu entendo que aqueles que mais contratam, né, acabam, de certa maneira, se beneficiando de maneira maior. O que eu quero dizer?
né? Uma vez que possivelmente teremos aí alguma redução ou alguma mudança, como eu falei, tanto da parte de multa quanto a manutenção da contratação de profissionais já aposentados, de forma geral, aqueles setores que mais contratam, automaticamente eles passam a ser os mais bem beneficiados aí por conta desse novo modelo. Ok. Marcelo, quais seriam as consequências deste tema na economia brasileira? Olha, considerando então o quadro de que a reforma será aprovada no Senado sem grandes mudanças, eu acredito que a gente vai ter um impacto bastante positivo, porque você tira então essa nuvem negra sobre um futuro muito próximo das contas do governo, dessa implosão que eu falei fiscal. Eu acho que dessa forma os empresários começam a ter visibilidade sobre seus investimentos, sobre o retorno, conseguem entender se vai ter aumento ou não na carga tributária em função de eventuais déficits fiscais. Então eu vejo o investimento aumentando, eu vejo um novo ciclo de crescimento econômico a partir de investimento e não de consumo, como nós observamos no último período de ciclo de crescimento, que se esgotou, o modelo se esgotou, com base em crédito, em consumos, tudo se esgotou. Eu acredito que a gente vai ter um grande ciclo de crescimento de investimento, sobretudo em infraestrutura, para dar suporte ao investimento privado também. Então, a minha visão é muito positiva dessa aprovação aqui da reforma. Podemos dizer que os empresários verão as consequências disso a partir de quando? A partir do próximo semestre ou ainda este ano haverá a percepção de melhoria? Eu acho que a gente tem uma percepção de melhoria esse ano, que a gente vai ter alguma atração para o ano seguinte. O crescimento talvez, quer dizer, eu acredito sim no crescimento de 2,2% para 2020, mas eu acho que já a partir desse ano as expectativas já positivas já vão começar a ancorar novos investimentos. Então, assim, é importante que a gente já passe final de 2019 para 2020 com expectativas positivas, novos projetos saindo da gaveta. Isso tudo vai fazer com que 2020 a gente tenha um crescimento, 2021 também de forma sustentável e não interrompido, né? Então essa é a minha visão. Murilo, vocês acreditam que os estados e municípios serão incluídos na reforma? Por que isso seria importante para o intuito da reforma? Existe sim essa possibilidade, né? Conforme o Marcelo disse, né? Em virtude do déficit do funcionalismo público, vamos dizer assim, né, ou das principais entidades públicas, né, principalmente relacionado ao setor de previdência, né, eu diria que é fundamental que os estados e municípios fizessem parte desse projeto, né. Entretanto, a gente sabe que para que isso ocorra, depende de uma PEC, né. Então depende aí de um processo um pouco mais sensível, né, de uma proposta nesses moldes que deve ocorrer, né, para que isso vá adiante, principalmente porque a gente estamos dizendo de uma proposta de emenda, né, à Constituição atual. Tá? Mas, sem dúvida, isso seria fundamental para o objetivo da reforma como um todo. Ok. Agradeço vocês por esse bate-papo e espero que essa conversa tenha contribuído para que os nossos ouvintes tenham uma visão clara sobre o cenário atual e os impactos da aprovação da reforma. Esperamos vocês no próximo podcast que abordará reforma tributária e muito obrigado pela presença de todos. HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.